Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Onde tá ótimo? Pai, seja contigo, casal de propósito, sejam bem-vindos. O áudio tá bom para vocês? Como é que tá aí? Glória a Deus. Mistério aqui. Pai, seja contigo, Laís. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Eu já vou começar compartilhando aqui a live no meu perfil, que sempre tem alguém esperando, precisando ouvir uma palavra. Vou compartilhar a live, maravilha. Dei o meu melhor aqui hoje para que essa live tivesse a altura da excelência do nosso Pai, né? Compartilhando aqui. Oh, glória. Aleluia. Eu já sinto a atmosfera diferente do lado de cá. Tô mandando aqui para um monte de contato já. Tô em 44. Vou compartilhar a live, que eu tenho certeza. Essa semana não é uma semana comum, tá? Essa semana não é uma semana comum. E eu quero que vocês possam sintonizar nessa mesma frequência que o Senhor está me sintonizando hoje. Então já quero começar declarando, profetizando, que essa semana será a melhor semana das nossas vidas até então. Eu quero declarar que os nossos inimigos, eles podem até vir por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá de nós. Eu quero declarar que nenhuma arma forjada contra a tua vida, contra a minha vida, contra os nossos projetos, contra aquilo que o Senhor determinou fazer acontecer e realizar na nossa vida ainda essa semana, vai prevalecer. Que assim como aconteceu com o rei Josafá, o Senhor fará acontecer no meio de nós. Assim como Josafá e o seu povo obedeceram o comando do nosso Deus, dizendo, quando Deus disse, louve-me, louve-me, louve-me. E o Senhor confundiu os inimigos. O Senhor fez eles se autodestruírem. E eu quero declarar que essa é a mesma coisa, que isso vai acontecer também na nossa vida essa semana. Pai, seja contigo, homem valente, meu amigo Cleiton tá aí. Pai, seja contigo, Gi, Li Bueno, seja bem-vinda. Eu quero declarar que essa semana você vai ver situações que estavam te afrontando, te amedrontando, te fazendo recuar daquilo que Deus determinou para sua vida, sendo desbaratinado pelo nosso Deus. Se assim você se permanecer, Pai, seja contigo, Naisa. Se assim você se permanecer no lugar de louvor e adoração ao nosso Deus. Entenda, todas as guerras que o nosso Deus ganhou,
Melhor dizendo, todas as guerras que o povo de Deus ganhou, não foi porque o povo tinha força no seu próprio braço. Entenda que quando a muralha de Jericó caiu, não foi o povo que derrubou a muralha, mas foi o Deus que aquele povo servia. E foi com a maior arma que nós temos na nossa mão, como povo de Deus, como família de Deus, como filhos de Deus, que é o louvor, que é a adoração e que é a oração. Pai seja contigo, homem valente, pastor Eliezer. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Alguns já me conhecem, outros não me conhecem. Eu sou a Gleice Kelly, faço parte do time de ministros aqui da casa, sou ministra da IRV. Glória a Deus por essa casa, por essa igreja, por essa família, pelos meus pastores que estão aqui na live. Glória a Deus pela vida do nosso apóstolo, pastor, meu pai espiritual, que eu estou fazendo a live aqui no perfil dele. Um homem de Deus que foi levantado nessa geração, nesse tempo, para nos direcionar para a verdade da palavra. E foi o que me deu esse livro de presente. Está escrito: o poder disponível no louvor. E o que eu comecei falando para você está na Bíblia. E também ele fala aqui. O autor, ele fala aqui, o Kennedy Hagin, que foi justamente o que aconteceu quando o povo obedeceu o comando e louvaram ao Senhor. Os inimigos, eles foram desbaratinados. Ajudaram uns aos outros se autodestruírem. E o povo ficou como? Vitorioso. E além da vitória, todos os despojos de guerra foram pegados pelo povo de Deus. Que eles precisaram ir mais de uma vez, de tanto despojo que tinha. Então é isso que vai acontecer na nossa vida. E eu não estou emocionada, não. Eu estou convicta dessa palavra. Porque o nosso Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então eu já comecei compartilhando a live. Vocês já perceberam que a atmosfera dessa live está diferente? Não só da live, é a semana inteira. Essa semana inteira nós vamos fazer, essa semana de live, 7 dias de louvor e adoração. Para a gente transformar a nossa atmosfera. E quando eu falo de transformar a atmosfera, não é motivacional, não. É provocar a ação de Deus, provocar o mundo espiritual, o maior romper da nossa história. Pai seja contigo, Rose. Então, se você quiser fazer parte disso, já coloca no seu alarme todos os dias, essa semana, 9 horas da manhã, e com certeza nas próximas semanas vão vir outras coisas, mas esteja presente. Se você tem algo para romper na sua vida, se você quer romper na sua vida, porque não adianta Deus querer fazer um romper e a gente não querer fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso, não sei você. Coloca esse alarme, 9 horas, tá? Para você estar aqui. E durante a semana terão outros ministros e pastores estarão aqui. Eu tenho certeza que vai ser um dia atrás do outro de romper. Então compartilhe essa live, traga mais pessoas. Pensa o seguinte: a partir do momento que você ouviu o que eu estou falando, profetizando, declarando, quais foram as pessoas que vieram no teu coração? São essas pessoas que precisam estar aqui. Então compartilha, certo? Compartilha. Glória a Deus. O pastor Elias está dizendo: eu faço parte disso. É sobre isso. Meus irmãos, o Senhor, ele sempre quer fazer grandes coisas na nossa vida. Sempre. Mas a gente precisa escolher. Eu quero fazer parte disso? Então eu tenho que me posicionar. E eu tenho que me posicionar como? A gente recebeu uma convocação. Louve-me. Só isso que nós temos que fazer. Eu mudei de lugar para a luz não estourar e a luz está estourando aqui. Então é isso aí. Pega a glória. Essa luz aqui, ó. Glória de Deus na sua vida. Pá! Receba. Amém? Então é exatamente isso. Então enquanto você compartilha, eu já orei, mas eu quero fazer uma oração para desenvolver a palavra, o que Deus colocou no nosso coração para essa semana, amém?
Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse momento de comunhão, te agradecemos por esse tema, por essa semana em prol da transformação da nossa atmosfera espiritual. E crendo que o Senhor ainda é o mesmo Deus que fez lá atrás, é o mesmo Deus que continua fazendo agora, é o mesmo Deus que continuará fazendo até completar a tua boa obra, aperfeiçoá-la em nós. Espírito Santo, seja bem-vindo a esse ambiente, seja bem-vindo a essa live, seja bem-vindo a esse momento, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando através da minha voz, através da minha boca. Porque se você não estiver aqui, Espírito Santo, nada acontece. Nada flui, nada. Mas nós queremos contemplar a manifestação da glória de Deus de uma forma sobrenatural como nunca vimos antes. Ainda essa semana, começando pelo dia de hoje. Como eu comecei declarando e profetizando, o Espírito Santo libera aquilo que está no coração do Pai para as nossas vidas. Libera para que a gente traga a existência nessa semana. Conecta as estratégias do coração do Pai nas nossas mentes. Conecta a estratégia do coração do Pai nas nossas mentes. Opera seus sinais, milagres e maravilhas. Traz, nos ensina, nos mostra o que temos que trazer à existência ainda essa semana pelo poder da palavra. Estando alguém aqui agora, entrando na live ou estando por vir, que esteja enfermo ao entrar, seja tomado pela tua glória, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Em nome de Jesus. Amém. Pai, seja contigo, Edemilton. Profeta. Eu já peguei os 3 jeitos todinho da live, né? Vocês viram. Tanto assistir, eu já sei quem é profeta, eu já sei tudo aqui. Ó, conselhem, pega papel e caneta. Então vamos lá. Essa semana não vai ser apenas uma semana de live, não é uma semana comum, tá? Essa é uma semana de transformação. Existe um poder disponível no louvor. Existe um poder disponível no louvor. E que poder é esse? Um poder para transformar cenários, um poder para transformar histórias, um poder de transformar corações, um poder de remover obstáculos, um poder de vencer qualquer guerra espiritual que se manifeste no seu ambiente natural. É um poder de destruir os nossos inimigos. Poder de nos fazer avançar e conquistar. Esse é o poder disponível no meio do louvor. E essa semana, nós vamos provocar uma transformação de atmosfera. E o tema da live de hoje é esse: louvor que muda a atmosfera. E eu quero discorrer agora com vocês nesse entendimento. Primeiro ponto. Louve a Deus por quem Ele é. Louve a Deus por quem Ele é. Perceba que em Salmos 136, existe uma manifestação do louvor a Deus. Mas não é um louvor a Deus pelo que Ele faz. É um louvor a Deus por quem Ele é. Ainda que qualquer circunstância se levantem na nossa direção, Deus não deixa de ser Deus. Ele continua sendo aquele que criou os céus. Ele continua sendo aquele que colocou o sol, esse que está estourando exatamente aqui agora. Ele continua sendo. Ele continua sendo aquele que colocou a lua, as estrelas no seu devido lugar, inclusive deu limite ao mar. Ele continua sendo aquele que, no 6º dia,
Disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele continua sendo aquele que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele continua sendo aquele que opera em nós o querer e o efetuar. Ele continua sendo Deus. Porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Para sempre e para sempre e para sempre. Ele continua sendo Deus. Então, a gente precisa aprender que louvar a Deus não é só quando a gente recebe aquilo que a gente tanto anseia, mas é quando a gente transforma isso no nosso próprio estilo de vida. É quando eu entendo que Deus é Deus, independente do que aconteça na minha vida, na minha história, Ele não deixa de ser quem Ele é. O caráter dele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não deixou de ser o supremo de todas as coisas, Ele não deixou de ser aquele que tem o controle de todas as coisas. Ele continua sendo Deus. Então muitas pessoas só conseguem adorar quando recebem alguma coisa. Enquanto está passando pelo processo da forja para o recebimento daquilo que Deus prometeu, da palavra que recebeu, nós, seres humanos, eu e você, temos a tendência a muitas vezes ser absorvidos pelas circunstâncias e esquecemos quem é o Deus que nós servimos. Mas no céu funciona diferente. No céu ninguém está dizendo santo porque recebe bênção. Ou porque está esperando receber uma bênção. Nos céus dizem santo, 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 porque Deus continua sendo santo. O caráter de Deus não muda. Ele continua fiel, continua amoroso, continua justo, continua misericordioso, continua rei. E quando você começa olhando para quem Deus é, você para de olhar para o tamanho do seu problema. E é nesse momento que o louvor reposiciona os nossos olhos. Não mais para o problema, mas agora para quem Deus é. E quando eu entendo quem é esse Deus, quando eu entendo quem Ele é, eu vou começar a declarar para o meu problema: ei, problema, seja financeiro, emocional, seja qualquer que for. Eu vou começar a dizer: o meu Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje eternamente, é o mesmo Deus que cura, Ele é o mesmo Deus de amor, Ele é o mesmo Deus que fez cessar um fluxo numa mulher que estava 12 anos sangrando. Ele é o mesmo Deus que ressuscitou uma menina, a filha de Jairo. Ele é o mesmo Deus que quando todo mundo pensou que acabou a história para Lázaro, Ele olhou e disse: Lázaro, venha para fora. Porque era o Espírito de Deus que fazia todas essas coisas por meio do Filho unigênito dele, Jesus. E ele diz: eu não faço nada que eu não vi meu Pai fazer, eu sou um com Ele. Então o próprio Jesus era o quê? A manifestação do Pai, a evidência do Pai, para que todos pudessem conhecer de fato o coração do Pai através dele. Então é isso que nós temos que declarar. Nós precisamos tirar os olhos da terra e colocar os nossos olhos no trono. Porque Jesus nos reposicionou, nos colocou assentados nas regiões celestiais. E como meu pai espiritual diz, meu pastor e apóstolo, nós estamos olhando assim. Quando nós estamos sentados na altura que nós fomos colocados, e essa altura é em fé, nós olhamos assim para as coisas da terra. Porque eu estou olhando de cima. E é exatamente por isso que o Salmo 130 nos diz da profundidade do clamor a Deus,
do clamor à esperança na redenção, revelando um Deus que perdoa, restaura, faz nascer uma esperança nova. Em Apocalipse 2:10 nos lembra que a fidelidade até o fim tem recompensa. Tem recompensa. Nós precisamos permanecer fiéis, irmãos. Fiéis a quem nos chamou. Independente das circunstâncias que se levantem. Nós precisamos dizer à nossa alma quem é o Deus que nós servimos. Somente quem conhece o caráter de Deus permanece firme. E conhecer o caráter de Deus muitas vezes não é porque você não saiba, mas é você lembrar a sua alma quem é o Deus que você serve. Então, quando eu descubro quem Deus é, eu começo a lembrar do que Ele já fez. Pai seja contigo, Jaqueline, Elisete. A paz, futura pastora. Você tem dúvida do seu chamado? Olha o mistério acontecendo. Segundo ponto. Louve pelo histórico de Deus. O que isso quer dizer? Existe uma arma poderosa na vida espiritual. A memória. É tanto que tem um versículo que diz para a gente trazer à memória as coisas que nos trazem, que nos geram esperança. O inimigo, ele vai trabalhar sempre para apagar as vitórias. E o Espírito Santo vai trabalhar em nós para nos fazer lembrar das nossas vitórias. E das vitórias passadas, para que a gente entenda que o mesmo Deus que deu vitória lá atrás, continuará nos dando vitória. Observe que quando Israel atravessa o Jordão, Deus mandava levantar memoriais, porque o povo precisava se lembrar. A fé cresce quando a memória é curada. E o Salmo 131 a 134 mostra um povo que escolhe descansar em Deus, confiar nele e adorá-lo continuamente. Quando você olha para trás, sabe o que acontece? Eu e você, nós percebemos, ele já curou, ele já respondeu, ele já abriu portas, ele já sustentou, ele já fez milagres. Então por que agora seria diferente? Porque agora vai ser diferente. Pare de confiar apenas na sua própria compreensão. Abrace o amor fiel de Deus. Assim como uma criança desmamada descansa segura nos braços de uma mãe, permita que a sua alma encontre descanso no Senhor. Suba sem medo, acima das circunstâncias. Entre hoje na atmosfera do trono. Receba uma nova unção. Se você não entendeu, eu estou profetizando aqui. Receba uma nova unção. Porque quem lembra da fidelidade de Deus nunca perde a esperança. Mas existe um nível ainda maior. Louvar quando ainda não aconteceu. Meu Deus. Louvar quando ainda não aconteceu. Nós precisamos confundir a lógica do inimigo. Como eu comecei dizendo, muitas pessoas só louvam quando recebem. Nós precisamos ser aqueles que louvamos quando ainda não aconteceu. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei que essa circunstância será transposta. Porque eu sei que o milagre que eu preciso vai chegar. Porque eu sei que a palavra que eu recebi, ela vai se cumprir. Aleluia! Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, de uma forma como eu nunca senti antes. Eu sei, porque eu sei que vai se cumprir. Aleluia! Aleluia!
Terceiro ponto, louvor no meio da batalha. Todo mundo consegue cantar depois de uma vitória. É muito fácil, meus irmãos, a gente cantar, louvar, adorar depois de uma vitória, que já viu, já aconteceu, estamos de posse dela. Mas quando tudo diz que não vai acontecer, mas quando tudo está contrário, quando tudo quer de fato te colocar em um lugar de depressão, de desânimo, aí eu quero ver como que você vai reagir. Se você vai levantar a tua mão no meio do nada, como eu já fiz várias vezes. Oh. Porque eu sei que vai se cumprir. Essa é a certeza que tem que estar no teu coração. É a certeza. E se tem um desafio que quer nos colocar num lugar de depressão, é sempre envolvido o financeiro. Mas quando Jesus precisou pagar um imposto em Roma, se eu não estiver enganado, ele falou assim para Pedro, se eu também não estiver enganado. Acho que foi para Pedro sim. Vai lá, abre a boca do peixe. Tem 2 moedas, pega 2 moedas. E paga o meu e o seu. Então ele não fica devendo nada para ninguém. Ele paga o dele sem precisar pagar. Porque por acaso um rei, quando está na sua terra, ele tem que pagar algum tributo? Não. Sabemos que somos herdeiras em Deus e co-herdeiras em Cristo. Não tudo que é do Pai também é nosso. Mas convém que nesse tempo façamos como Jesus. Mas sim, Ele dá a provisão, mas Ele também materializa. Eu ouvi algumas pessoas dizendo, Deus não dá prata nem ouro. Só que assim, quando Ele deu vitória para um povo, os despojos eram feitos de quê? Quando Jesus foi pagar o imposto, Ele falou para pegar na boca do peixe, não foi mais peixe, Ele falou moeda. Então a gente tem que entender que existem estações que Deus vai materializar sim. Então todo mundo consegue cantar depois da vitória. Poucos conseguem cantar antes dela. E vai ter momentos, me lembra o Senhor da pesca milagrosa. Vai ter um momento que Deus vai mandar não o recurso materializado. Foram poucas vezes. Se a gente olha no Antigo Testamento, obviamente, várias vezes teve manifestação, né? Ele deu a vitória, o povo não precisou lutar, mas a recompensa não veio em mais trigo, não veio em mais água, não veio em mais azeite. Não, veio em formas de ouro, prata. Veio. Só a gente observar. Mas também teve estações que não veio o ouro e a prata. Veio justamente o quê? Veio mais peixes. Foi peixes. Porque ele não queria. Se a gente parar para pensar, vou olhar por um outro ângulo. Se ele tivesse dado na mão de Pedro em ouro e prata o que ele precisava, será que de fato Pedro ia segui-lo? Ou ele queria muito mais ensinar uma lição para Pedro do que de fato dar a provisão naquele momento? Se estende. Se estende. Essa reflexão. Pai seja contigo, Evelyn. Pai seja contigo, Laura. Acho que a pastora Caidiane está dizendo pães. Também teve a multiplicação dos pães. Porque a necessidade era o quê? Fome naquele momento. Então, se tivesse dado dinheiro para o povo comprar, quanto tempo que eles iam caminhar para poder comprar pão? Se era fome a necessidade do momento. Amém? A Elisete está dizendo, não sei se é para mim, cadê? Amada pastora, desde ontem você não será a mesma. O Espírito Santo te tomou ontem na preparação do louvor e no culto. Ele não te deixou no culto. Ele até lançou no palco. Eu canto. Aleluia, aleluia, aleluia.
Foi isso que Israel fez diante de Jericó. Terceiro ponto. O que é o terceiro ponto? Deixa eu voltar, né? Que o Espírito já me levou para outro lugar. Louvor no meio da batalha. Todo mundo consegue cantar depois da vitória. Poucos conseguem cantar antes dela. Foi isso que Israel fez diante de Jericó. As muralhas ainda estavam de pé. Mas Deus pediu o quê? A adoração. A estratégia parecia ilógica. E de verdade, o meu pastor, vai seja contigo, Tâmara. Foi para mim, né, Elisete? Amém. Recebo. O nosso pastor Marcelo, ele já foi do exército, mas tem uma outra coisa que eu sempre falo, só exército, mas ele foi um pouco além. E ele sabe que o treinamento, né, as estratégias de guerra não tem nada a ver com louvar. Né? Geralmente, imagina um cara expert em guerra receber uma direção assim... não faz nada na aeronáutica. Não faz nada. Só dá volta aqui, dá 7 voltas. E no final vocês vão dar um brado. Fechou? Então imagina a ilógica. Mas como? A gente tem que ter escudo, espada, tem que ir pra cima, tem que atacar. Mas Deus falou para eles, não. Só me adorem, me louvem. Então essa parecia uma estratégia ilógica. Se eu falar para qualquer comandante de grandes exércitos, ele vai dizer, não, isso é maluquice. Mas era espiritual. Josué 5:6 nos mostra que antes da conquista houve consagração, presença e obediência. Depois veio o louvor. E o louvor abriu o caminho para o impossível. Talvez hoje exista uma muralha diante de você. Um diagnóstico, uma porta fechada, uma crise familiar, uma situação financeira. Mas Deus continua dizendo, louve antes. Porque o louvor não é uma consequência da vitória. O louvor é um caminho para viver a vitória que Deus prometeu. Então, quando você escolhe adorar no meio da tempestade, a ansiedade perde espaço. A paz, ela governa, a fé, ela cresce. E Deus entrega estratégias que a lógica jamais produziria. Perceba essa sequência. Primeiro, eu conheço quem Deus é. Depois, eu lembro do que Ele já fez. Eu trago a memória. E então, eu consigo louvá-lo mesmo antes de ver o milagre. É exatamente aí que a atmosfera muda. Não porque os problemas eles desapareceram ou vão desaparecer, mas porque Deus passou a ocupar o lugar central. Uou, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E agora eu quero abrir um espaço. Eu fui bem sucinta na palavra. Pai seja contigo, Suelen. Porque eu quero que a gente faça esse tempo de fluir. Eu quero dar liberdade ao Espírito Santo de falar, de fazer. Tem alguém aqui precisando de oração? Tem alguém aqui que quer pedir oração? Que agora a gente vai entrar num tempo de oração. Vamos fazer aquilo que aprendemos, amém? Primeiro vamos adorar a Deus por quem Ele é. Depois vamos agradecer por tudo que Ele já fez. E por fim vamos declarar uma confiança nele, mesmo nas áreas que ainda estamos aguardando o cumprimento de promessas. Bom dia, Suelen, seja bem-vinda. Primeira vez que eu vejo seu rostinho por aqui. Tem alguém? Quer pedir oração? Se tiver, chama aqui. Eu quero que envie o convitezinho, né? Aperta na câmera com maisinho que a gente abre aqui e entra para fazer oração juntos. Eu quero dar liberdade ao Espírito, sabe? Porque
quando existe presença de Deus, tudo muda. Tudo muda. Eu não estou aqui para ser motivacional e a intenção das nossas lives do Bom Dia Valentes não é para ser motivacional. Apesar que traz um conforto para a alma, porque a palavra faz isso. Mas eu quero ativar o teu espírito. Eu quero te provocar hoje a você estender aonde você estiver agora alguns minutos de adoração a Deus por quem Ele é. Faça isso agora. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. É o mesmo Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. É o mesmo Deus que fez e continua fazendo. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas. É Adonai, Elohim, Rafá, El Shaddai. O Senhor é o mesmo. É o Deus que criou todas as coisas. É o mesmo Deus que viu a terra sem forma e vazia e fez o haja luz acontecer. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. É santo, 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 santo. E toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. Por isso, Espírito Santo, agora, aonde estiver uma casa, aonde estiver um coração, aonde estiver pessoas com sede da tua presença, enche, 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 mais, 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 mais. Sejam tocadas, sejam transformadas, corações agora recebendo o toque do Espírito Santo de Deus, mentes agora recebendo o toque do Espírito Santo de Deus, toda a estrutura de mentalidade que estava travando, que estava deixando em ambientes que não era o que o Senhor planejou, que estava trazendo memórias de derrota, agora receba o toque do Espírito Santo, mente transformada, agora coração transformado, agora corpos transformados, agora que haja liberação de cura, agora liberação de unção, agora liberação profética, agora recandai arabada soreketeriribi chorokonderai. Iribichokai iribia soreketenebi chorokonderiribi arakandai iribi chorokonderiribi assou. Erebede sereketchorogon suelen. O Espírito Santo manda te dizer que você acordou hoje pedindo resposta. Que você acordou hoje pedindo resposta. O seu coração estava entristecido com situações que estavam acontecendo na sua vida. Parecia um looping que se repetia, se repetia, se repetia. E você, meu Deus, só as mesmas coisas. Mas o Senhor está arrancando hoje uma venda dos teus olhos. A venda que Satanás queria de fato que você tivesse para você acreditar que nada estava acontecendo. O Senhor vai te transportar hoje para um novo nível de visão espiritual, para que você comece a ver as situações não com o olhar da terra, mas com o olhar dos céus. Com o olhar dos céus. Se você não estiver na live, eu quero que você testifique. Comente. Porque hoje o Senhor transiciona você de nível espiritual. E o transicionar de nível espiritual, primeiramente, não é a situação externa que vai mudar. O Senhor vai mudar você de dentro para fora. Para que você não seja mais abatida pelas circunstâncias que se formam ao seu redor. Mas para que você possa trazer existência as coisas que o Senhor colocar no teu coração. Deus está levantando mulheres aqui hoje. O Espírito Santo me autoriza a dizer. Mulheres que verão a vida, as circunstâncias, as situações, não com o olhar terreno, mas começarão a ver com o olhar do trono de Deus. Mulheres que vão combater as atmosferas e circunstâncias naturais com visão espiritual. O Senhor está levantando mulheres que formam quartos de guerra.
O Senhor está levantando mulheres intercessoras pela nação. O Senhor está levantando mulheres intercessoras pelas famílias. O Senhor está levantando mulheres que não vão recuar perante qualquer pauta levantada pelo império das trevas, através das legislações dessa nação. O Senhor levanta mulheres valentes de coragem para combater não com a força do seu braço ou com a força da sua boca, mas com oração. Oração. E o Espírito diz: se posicionem. E se posicionar essa semana é se posicionar em louvor. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, ouça louvores a Deus. Não louvores que vai confortar a tua alma. Louvores que vão evidenciar que Deus é santo, que Ele é grandioso, poderoso, que Ele faz infinitamente mais pela grandeza e a beleza do Deus que Ele é. É tempo. É tempo de se manifestarem as filhas de Deus que foram forjadas em secreto. Mulheres que têm chamado ministério, que estavam sendo sucumbidas pelas circunstâncias atuais. O Senhor está liberando hoje renovo na mentalidade, no coração. O Senhor está liberando hoje uma graça de uma forma sobrenatural, de fortalecimento. Mulheres que estavam olhando assim, passarão a olhar assim. Casamentos que estavam a um fio de destruição, o Senhor entra hoje. Eu estou me tremendo por inteiro aqui. Batalhas que estavam travadas, que parecia que não tinha saída, que não tinha solução, que não tinha direção. Deus está entrando hoje. Não é porque Ele não entrou ou que Ele estava esperando alguma coisa, mas o nosso posicionamento de hoje em diante vai liberar uma graça de Deus de uma forma que a gente nunca viu antes. Porque a nossa reação gera ação no céu. E a nossa ação gera reação no céu. Ana, junto com o marido dela, Eucana, e a tal da Penina, sempre subiam em Siló. Tinha uma época específica que eles subiam para adorar a Deus. E Ana, angustiada. Por quê? Porque ela queria muito ser mãe. Mas a palavra diz que Deus tinha cerrado, fechado a madre de Ana. Nem tudo que está fechado é porque Deus não quer abrir. É porque Ele está gerando algo em você e quer gerar algo através de você. Ele queria gerar Samuel através de Ana. Mas se ela quisesse apenas um filho só para competir com Penina, ele não ia conseguir gerar um profeta. Ele ia gerar um troféu. E Deus não está afim de dar troféu para ninguém. Porque o troféu fala sobre nós. Um troféu, um título, um diploma, fala sobre o nosso próprio ego. Mas quando nós disponibilizamos a nossa vida para que Deus gere aquilo que está no coração dele, aí sim começamos a fazer parte de algo grandioso que Deus nos chamou. Ela poderia ser apenas uma mulher frustrada de um homem que a amava tanto que dava sempre o dobro para ela. Ele não estava nem aí para Penina. Mas no dia que ela virou o coração dela para Deus e falou: Senhor, se tu me des um filho, ele será seu, não meu.
O que ela fez? Eu não quero mais um troféu para competir com Penina. Eu quero fazer parte dos seus planos. Eu quero fazer parte dos seus planos. E o profeta achou que ela estava embriagada. E ela falou, não, meu Senhor. Eu só sou uma mulher de alma amargurada. E naquele momento... Mas observe que quando ele percebeu que ela estava falando, ela estava orando, mas ela estava louvando a Deus. E naquele dia, quando a intenção do coração de Ana mudou, quando ela louvou, adorou, engrandeceu a Deus, ela orou, ela louvou através das palavras do Senhor. O profeta prestou atenção nela. Até então, ela não tinha tido atenção, ok? O profeta antigamente era a pessoa escolhida por Deus. Para quê? Para que ele pudesse manifestar e ouvir. Ouvir e manifestar. Hoje nós temos o Espírito Santo derramado sobre toda a carne. E naquele dia os olhos de Deus, através do profeta, fitaram em Ana. E ele liberou. Ele não tá, pra gente é só uma liberação de uma palavra. Que seja concedido o seu pedido. Mas no mundo espiritual, foi entendido de uma outra forma esse comando. E a palavra vai dizer em 1 Samuel capítulo 1, você pode ir do versículo 12 ao 18, especificamente. Tá lá, a comprovação de que Ana foi atendida. Que Deus lembrou de Ana. Uma vez essa passagem já confrontou muito o meu coração. Oi, Suelen. Deus já mudou a estação aqui, amiga, mas tá gravada. A live vai ficar gravada. Tá bom? Depois você volta, assiste, que Deus liberou uma palavra poderosa aqui pra sua vida. E você comenta aqui para testificar. Testificar a nossa fé, amém? Fernanda, seja bem-vinda. Paz seja contigo, mulher valente. Eu tava onde? Me lembrem aí, deixa eu ver se vocês estavam acompanhando. Lembrei. E essa passagem já me confrontou muito, porque quando diz lá assim, e Deus, pelo menos na versão, né, que eu lia, que era a Almeida corrigida e revisada, e Deus se lembrou de Ana. E aí uma vez eu fiquei muito intrigada com isso, eu falei com o Senhor, né? Mas, poxa Deus, se lembrou de Ana? E se esqueceu dela? Como que você se esqueceu dela? Por que fechou a madre dela? Se eu queria ver Ana sofrer. E aí o Espírito Santo falou assim no meu coração. A gente não lembra de quem a gente esquece. A gente lembra de pessoas que já foram muito especiais para nós. A lembrança não vem de alguém, de um desconhecido. Você só lembra de quem você conhece. Então, com isso ele me ensinou. Eu não me lembrei de Ana porque eu esqueci dela. Porque ela era uma desconhecida para mim. Ela era uma conhecida no meu coração. Eu já conhecia a Ana há muito tempo. Mas eu queria gerar algo através da vida dela. Eu não queria dar um troféu para ela.
Então, quais são os troféus que você estava querendo gerar? Abra mão deles hoje, para que Deus possa gerar a vontade dele através da sua vida. Isso aqui não está nem no script, não sei nem por que eu estou falando isso. Eu fiz uma imagem pelo chat GPT. E era uma imagem de legado. Tinha vários títulos, tal, umas coisas incríveis. Certo dia eu varrendo aqui o chão da igreja. E aí o Senhor falou assim pra mim: o que é legado no teu coração? Gente, isso aqui não tá nem no script. Eu só vou entregar porque Deus tá falando, né? Vamos falar, né? O que é legado pra você? Eu comecei a refletir sobre isso, né? Poxa, legado que eu sei o que a gente deixa nas pessoas. Mas por que você gerou uma imagem cheia de títulos? Os títulos representam isso. Aí ele falou assim pra mim: o legado é o que de fato você gera na vida das pessoas. A transformação, o impacto que você gera na vida das pessoas. É quando você pega uma moto e você ora pelo motoqueiro. É quando você entra no supermercado e você vai até a caixa e dá um abraço e diz que Jesus ama. Esse é o único legado que importa, sabe por quê? Porque nenhum desses títulos vão ficar. Nenhum desses títulos vão ficar. Então, entrega os seus troféus. E aí eu entendi que não importa qualquer um dos títulos que a gente acaba conquistando por um reconhecimento da terra, se você não está deixando legado na vida de ninguém. Na vida de ninguém. Só um parêntese para a reflexão na nossa vida. Amém? O Espírito Santo fala, nos entrega. E eu quero deixar, antes da gente encerrar a live, eu quero deixar como tarefa de casa para nós essa semana inteira, certo? De transformação, de atmosfera, através do louvor, que antes de dormir, ou num dia, um horário mais confortável na sua agenda, o legal é que seja antes de dormir, porque a última coisa que você acessa fica registrado na sua mente. Que a gente separe um tempo para permanecer na presença do Senhor e ler na íntegra, em voz alta. Você trouxer seus filhos, seu marido, fazer esse tempo, certo? Ler o Salmo 130, Apocalipse 2:10, Salmos 131 a 134, Josué 5 e 6. Alguém escreve aí para mim, por favor. Salmo 130, Apocalipse 2:10, Salmo 131 a 134, Josué 5 e 6. Vamos estender essa mesma atmosfera da live para o seu ambiente. Para o seu ambiente. E eu quero te convocar a fazer o seguinte: não leia apenas para adquirir uma informação. Não é esse o intuito. Mas para que a gente leia em espírito de adoração. Permita que essas passagens fortaleçam a sua fé e prepare o seu coração para tudo o que Deus continuará fazendo ao longo dessa semana. Certo? Amanhã nós seguiremos avançando juntos nessa jornada de louvor, oração, transformação da atmosfera, tá? Eu vou fazer isso também. Mas tem pessoas aqui, eu não sei se a Suelen tá no... Eu vou deixar na legenda da live, mas eu quero que vocês anotem.
Quero que vocês anotem. Salmo 130, a Evelyn colocou aí. Apocalipse 2:10. Gleice, eu tô assistindo, não tô em casa, eu tô no meio da rua. Depois você pega na legenda. Mas quem pode, anota. Salmo 131 a 134. Josué 5 e 6. Isso. Exatamente. Obrigada por quem comentou aqui. É importante. Quando a gente escreve, a gente participa. Quando a gente digita, a gente participa. Estamos ligados aqui em um único momento. Amém? Essa é a minha palavra de hoje. Olha que interessante. Consegui entregar em menos de 1 hora. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E para encerrar, eu quero orar por você, orar por quem esteve aqui, por quem vai passar, orar por essa semana, para que Deus continue estendendo essa atmosfera, não só na live. Eu quero que você tenha uma experiência de forma sobrenatural na sua casa, com os teus filhos, com o seu marido, aonde você estiver na rua. Eu quero que essa semana Deus faça de fato um reboliço sobrenatural no seu coração. Que você sinta, quando você estiver indo na padaria, que você sinta, que você passe por uma pessoa do seu lado, você sinta a vontade de abraçar, de orar por ela. Que independente do que você estiver fazendo, eu já faço isso, vai ser diferente. Vai ser diferente comigo e com você. Que nós vamos nos alegrar de uma forma que a gente nunca se alegrou. Que nós vamos dançar essa semana com a presença do Senhor. Vamos sorrir, gargalhar. Vamos louvar como nunca antes. Amém? Então, você pode colocar a mão no teu coração. Pai, te agradeço por cada uma dessas pessoas que entraram, fizeram parte desse momento na live. Mas também quero te agradecer a cada uma que vai ter acesso a esse material, a esse conteúdo, a essa ministração, a essa liberação dos céus. Que essa live, essa semana, Senhor, seja a maior manifestação do teu poder e da tua glória sobre as nossas vidas. Que aonde nós colocarmos os nossos pés, a palavra já diz que é nos dado por herança, mas que nós possamos nos fazer herança do Senhor. Espírito Santo, incomoda os nossos corações. Traz novas direções para o nosso coração. Aponta as estratégias, conecta as pessoas, libera dons. Para que essa semana, onde nós pisarmos, onde colocarmos as nossas mãos, nós possamos manifestar de forma sobrenatural o teu poder e a tua glória. Que aqueles que estavam há tempo sem ter uma manifestação sobrenatural do teu poder, que possa essa semana, que essa semana tenha essa experiência sobrenatural. E a cada live que acontecer, seja lives de testemunho, nós queremos ver e testificar nos comentários das lives os testemunhos. Essa semana Deus curou, essa semana Deus transformou, essa semana Deus operou de forma grandiosa, eu senti a manifestação do poder de Deus. Meu filho foi tocado em casa, começou a orar em línguas. O meu marido foi tocado no trabalho e começou a orar em línguas e orou pelo irmão, e o irmão foi curado. E pessoas começaram a proclamar o nome de Jesus. E aonde nós pisamos, começamos, Senhor, de fato a manifestação sobrenatural em toda a atmosfera, que aquilo que parecia travado se tornou nada, que aquilo que parecia que ia nos destruir nos fortaleceu, que os direcionamentos que estavam obscuros se tornaram claros, que avançamos. Esses são os testemunhos que chamamos a evidência essa semana, não por ser essa semana, mas porque essa semana é uma semana da manifestação sobrenatural e que não parará essa semana, mas se perpetuará durante todo o tempo, continuará fazendo, continuará existindo, continuará se manifestando. Nós queremos testemunhar da manifestação da tua glória. E eu ministro ousadia nos meus irmãos agora em nome de Jesus, para que quando passar um paralítico, para que quando passar um de moleta, para que quando passar um cego, para que quando avistarem um surdo tenham ousadia de ir lá e declarar e manifestar cura, para que possamos ser o seu testemunho vivo nessa terra.
Senhor, eu chamo a existência do maior tempo de avivamento das nossas vidas. Eu chamo a existência do maior tempo de manifestação de milagre, poder e maravilha. Eu chamo a existência ao tempo que já foi profetizado há anos atrás, de que nós seremos o pivô, que nós seremos a chama usada no avivamento e na maior colheita nesse tempo, e que tudo aquilo que veio para nos entristecer, que seja usado como adubo para nossa maior alegria, para que tudo aquilo que veio para nos abater, que seja usado como adubo para o maior tempo de vestes de louvor da nossa estação. Senhor, que tudo aquilo que foi liberado nos céus e que estava de repente em alguma batalha, como Daniel enfrentou por um momento, que hoje possamos testemunhar a liberação. Eu chamo a existência agora piques inesperados. Eu chamo a existência fechamentos de contrato. Eu chamo a existência orçamentos que estavam em aberto, porque de repente alguém parou de ter interesse sendo renovado, mente sendo renovada, nós sendo colocados como um ponto de chamariz e sendo estendido por raios e raios de quilômetros. O nosso nome sendo soprado, o nome da RV, o nome do apóstolo Hermínio, o nome dos ministros dessa casa, o nome dos pastores Marcelo, Caleidiane, Eliezer, Daiane, o nome dos pastores, dos evangelistas Daniel e Giovana sendo soprados, o nome da Brave sendo soprados, para que todos os recursos que estão disponíveis, nós possamos ser como aqueles que colhem, aqueles que já estão prontos com as suas cestas e passa recolhendo a colheita. Que nós sejamos essa semana soprados no mundo espiritual e manifeste esse mesmo sopro no mundo natural, em nome de Jesus. Amém. Paz sejam com vocês. Boa semana, que o Senhor continue manifestando de forma grandiosa. Eu não sei para qual lugar eu fui nessa oração, que eu não queria voltar e eu lembrei na hora da live. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.